Anúncio publicado na revista Manchete número 699, de 11 de setembro de 1965, título Gordini nas pistas. 23 de junho de 1963, 12 horas de Porto Alegre, circuito Cavalhada Vila Nova. Gordini vence os 3 primeiros lugares na classe até 850 cilindradas. 29 de junho de 63, prêmio segundo aniversário da ACESP. Gordini venceu a prova de estreantes, classificando-se em primeiro lugar na categoria geral. 28 de julho de 1963, 8º Circuito Automobilístico Cidade de Petrópolis, Turismo Grupo 1 e Turismo Melhorado Grupo 2 venceram Willys Interlagos com componentes Gordini. 22 de setembro de 1963, Circuito Interno da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a primeira colocação foi conquistada por um Gordini. 13 de outubro de 1963, 100 milhas de Interlagos e prova homenagem a Christian Reis. Na categoria até 850 cilindradas, os primeiros e segundo postos couberam a Gordinis. 2 de novembro de 1963, 1.500 quilômetros de Interlagos. Na classe até 850 cilindradas, os 2 primeiros postos foram dos Renault 1093 com equipamento Gordini da WOB, seguidos por 2 Gordinis. 24 de maio de 1964, 12 horas de Brasília, na classe até 850 cilindradas, o Renault 1093, equipado com componentes Gordini, colocou-se nos 2 primeiros lugares. 7 de junho de 1964, Grande Prêmio Estado da Guanabara. A equipe Willys obteve os 5 primeiros lugares, vencendo com Willys Interlagos, equipado com componentes Gordini. Também nas categorias venceram os 1093, equipados com motor Gordini até 850 cilindradas. 7 de setembro de 1964, 500 quilômetros de Interlagos. O Willys Interlagos, invencível entre os nacionais, e o Renault 1093, ambos fabricados com componentes mecânicos do Gordini, venceram nas suas categorias, superando carros de maior cilindrada. 21 de novembro de 1964, 6 horas de Curitiba, dupla vitória. A excepcional equipe Willys obteve as 2 primeiras colocações, enfrentou e superou carros de maior cilindrada. Demonstração espetacular do Renault Gordini. 6 de dezembro de 64, Campeonato Internacional, Uruguai. Renault 1093, equipado com componentes mecânicos Gordini, sagrou-se campeão internacional do automobilismo no ano de 1964, em Rivera, Uruguai. 27 de março de 65, 1.600 quilômetros de Interlagos. Competindo com veículos de maior cilindrada, nacionais e estrangeiros, o Gordini acrescentou mais uma à sua incrível série de vitórias. Entre os 5 primeiros colocados, 3 eram Gordini. 11 de agosto de 1963, 6 horas de Pelotas, Rio Grande do Sul. Na categoria até 850 cilindradas, os 4 primeiros lugares foram conquistados por Gordini. 25 de agosto de 1963, 2º Circuito Automobilístico de Araraquara, São Paulo. Na classe até 850 cilindradas, as 3 primeiras colocações couberam ao Gordini. 1º de setembro de 1963, 3 horas de velocidade, Interlagos, São Paulo. Na categoria até 850 cilindradas, os 2 primeiros postos pertenceram ao Gordini.
15 de dezembro de 1963, 500 milhas, Porto Alegre, pista cavalhada, Vila Nova. Na classificação geral, os Willys Interlagos com componentes Gordini venceram os 3 primeiros postos. 2 de fevereiro de 1964, 200 milhas de Montevidéu, El Pinar. Willys Interlagos, equipado com mecânica Gordini, é vencedor absoluto. 3 de maio de 1964, circuito de força livre, Recife. Na classificação geral, o Gordini se colocou, respectivamente, em primeiro e segundo lugares. 13 de nove de 64, Rivera, Uruguai. Renault 1093, equipado com componente Gordini, vence carros de maior cilindrada. Segunda vitória do Brasil em automobilismo sul-americano. 11 de abril de 1965, Campeonato Carioca de Automobilismo. Na primeira prova da Ilha do Fundão, os carros da Willys obtiveram os 6 primeiros lugares, com 4 Willys Interlagos e 2 Renault 1093, mais uma grande vitória da mecânica Gordini no confronto com outras marcas nacionais. 26 de abril de 1965, 12 horas de Brasília, na categoria até 1.300 cilindradas, dentre os 9 classificados na geral, 6 são da equipe Willys. Na categoria dos 850 cilindradas, o Renault 1093 conquistou as 4 primeiras colocações. Nas pistas nacionais e internacionais, o Gordini brasileiro consagra sua fama como o mais veloz, resistente e econômico de sua classe. E confirma isso o fato de acabar de estabelecer na pista de Interlagos 133 recordes, sendo 54 locais, 54 nacionais e 25 internacionais, de tempo e distância. Em 22 dias, o Gordini de série rodou o equivalente a mais de uma volta ao mundo ou 3 anos de uso normal, indiscutível prova de sua insuperável resistência. Renault Gordini é um produto Willys Overland SA, fabricante de veículos de alta qualidade. São Bernardo do Campo, São Paulo.